E a Groenlândia também tem esse contexto para a gente explorar. Vamos chamar o Luca Bassani com informações ao vivo direto da Europa para saber esse contexto, quais são as tratativas, as manifestações também do Trump em relação a isso, né, Luca? Muito bom dia. Exatamente, David. Bom dia a você, a todos que nos acompanham aqui. Mais um território que é objeto do desejo de Donald Trump é a Groenlândia, a maior ilha do mundo, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, e que é um território semi-autônomo do Reino da Dinamarca. Portanto, a soberania da Groenlândia recai sob Copenhague. Isso já tem criado uma crise diplomática desde 2019, desde o primeiro governo Trump, sobre as ambições dos Estados Unidos de adquirirem este território. Mas essa pretensão, ela não é nova. Isso desde a Guerra Civil Norte-Americana, né, o final dela em 1867, houve o interesse daquele governo durante também o começo da doutrina Monroe de dominar a Groenlândia, mas naquele contexto histórico não viam o potencial econômico que a Groenlândia tinha e ficou uma questão esquecida até pelo menos metade do século XX, quando depois da Segunda Guerra Mundial, lembrando que os nazistas tomaram a Dinamarca e, portanto, também a Groenlândia, os Estados Unidos começaram a olhar para o território como um objeto importantíssimo para a segurança nacional na região do Ártico. Inclusive, durante o presidente Truman, até mesmo o presidente Eisenhower, houve já o estabelecimento, né, de colocar bases militares norte-americanas no território groenlandês, e de fato isso foi expandido com as décadas por conta da Dinamarca e dos Estados Unidos fazerem parte da OTAN, né? Já há uma cooperação militar muito ampla, o patrulhamento de várias águas internacionais, da costa vasta da Groenlândia, mas agora tudo indica que Donald Trump quer adquirir de forma definitiva esse território, seja através de uma compra, seja através da coerção ou econômica ou militar. Pelo menos isso que ele deixou claro para os seus interlocutores. Mas qual o interesse neste momento? Bom, tem de fato uma importância para a segurança nacional, a região do Ártico faz divisa com a Rússia também, mas tem um interesse econômico, muitas terras raras, muito ouro, muito cobre, muito lítio, muito petróleo, e óbvio que isso também recai sobre o radar dos Estados Unidos para a gente continuar acompanhando como isso vai se desenrolar. A Dinamarca, através da primeira-ministra Mette Frederiksen, já deixou claro que caso os Estados Unidos tentem anexar a Groenlândia, isso seria o fim definitivo da OTAN, porque seria um país aliado atacando o outro, e isso, obviamente, que inviabilizaria todo o processo de proteção mútua entre os países do bloco. A gente vai ficar acompanhando mais uma novela envolvendo o presidente norte-americano. David. Exatamente, Luca Bassani, ao vivo, direto da Europa. Muito obrigado pelas suas informações. O Trump anunciando diferentes questões, né? O Igor já está conectado com a gente porque ele prometeu que traria informações ao vivo sobre a saída do Jair Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal a caminho do hospital, com um pedido, então, autorizado, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Então vamos com informações ao vivo, direto de Brasília, com Igor Damasceno. Temos o Igor? Bom, enquanto o Igor se conecta, então, acho que está ali se ajustando, né? Porque o comboio, ele até falou que a previsão era agora de manhã, aí a gente já vai trazer as informações ao vivo. Enquanto isso, eu quero ver com vocês sobre essa questão da Groenlândia que a gente acabou não comentando, né? Aí, a qualquer momento, também posso interrompê-los. Olha, essa possibilidade de acabar com a OTAN seria algo assim de redefinição completa da geopolítica do pós-guerra, né? Porque a OTAN, a Aliança do Atlântico Norte, que une basicamente num compromisso de defesa mútua Estados Unidos e Europa, se isso se rompe, a gente está falando do rompimento do principal bloco militar que existe no mundo e que é tido como o cinturão de defesa das democracias, né? Mas então, o Trump já não estava meio incomodado com a OTAN também, falando que só os Estados Unidos investiam. Mas, a princípio, o que se dizia é que ele desejava pressionar os aliados para que houvesse um aumento do investimento eu lembro disso, em defesa.
Então, e inclusive houve, né, vários países europeus, até a Alemanha. E basicamente ele falou assim, só os Estados Unidos que estão investindo e vocês com poucos investimentos. Exato, mas até aí o que se falava era de uma pressão para que os países aliados investissem mais e dessa forma todos, em tese, ficassem mais seguros e não ficasse a conta toda simplesmente no colo dos Estados Unidos. Até aí é uma coisa. Agora, quando a gente fala de um possível ataque a um aliado da OTAN, a Dinamarca, aí a gente está falando da ruptura total do bloco e não de uma pressão para que os aliados invistam mais em segurança. A gente está falando de uma ruptura que seria um completo redesenho do cenário geopolítico, que já está em curso ao a gente assistir essa espécie de triunvirato global, né? A ideia de uma geopolítica das grandes potências, Estados Unidos, Rússia e China, sendo as grandes potências com suas zonas de influência, mas se houver a ruptura da relação e da aliança militar dos Estados Unidos com a Europa, aí a gente entra, de fato, num novo capítulo do mundo. Gostei do triunvirato, arrasou. Gostou? Gostei, me remeteu às minhas aulas de história. O triunvirato imperial. Ele é cheio de querer falar difícil, Adorei. né? E como... Tá falando aí basicamente da união de 3 imperadores, que seriam Estados Unidos, Rússia e China, como desenhistas de um mundo baseado em zonas de influência, onde as superpotências mandam e o resto obedece. Essa é a lógica, basicamente. Parece que eu estou no tempo de Napoleão Bonaparte. Como o nosso correspondente falou, vamos ver aonde essa novela chega. Ou então eu estou no jogo de War, né? Que tinha a Groenlândia, que a gente queria conquistar. Porque ele quer comprar ou conquistar, a qualquer preço, né? E pior que, assim, pelas medidas que ele toma, às vezes parece que ele joga no dadinho, assim, né? Ah, deixa eu ver se eu invado ou se eu não invado, porque... Também tem essa avaliação, Matheus? Olha, a gente percebe essa obsessão do Trump com relação à Groenlândia desde o primeiro mandato, né? E aí também remete a quando a Rússia comprou o Alasca. Então ele acha que está nessa época ainda de compra de território. Ele enxerga a Groenlândia como essencial para o território militar. E agora, com essa atitude da Venezuela, a gente não pode duvidar de nada de Donald Trump. E a questão são os memes também que são gerados diante de tudo isso, né? Eu tenho visto alguns, assim, que são... Ele ficou bravo com o Maduro porque o Maduro imitou ele dançando. Ele falou isso ontem, né? Eu falei, gente, eu nunca reparei como ele dançava. É uma informação do Washington Post essa, né? De que a gota d'água que teria motivado a decisão de Trump seriam os vídeos em que Maduro aparece imitando a dancinha de Trump. É por isso que quando a Carla citou, né, lembra o War, você joga o dado lá, daqui a pouco conquista o território e tal. Parece que ele toma as decisões dele muitas vezes motivadas, assim, sabe, de forma um pouco, vamos dizer, infantil, né? Infantil. Tem alguma coisa ligada ao poder que ele tem na cabeça dele, que ele precisa fazer e não usa a lógica mundial de um político, de um cara que governa um país como ele governa, né? Um detalhe é que os Estados Unidos já possuem bases militares dentro da Groenlândia, porque são países, né, os Estados Unidos e Dinamarca, parceiros, que controlam aquele território, historicamente aliados. Não há qualquer sinal de hostilidade por parte da Dinamarca em relação aos Estados Unidos que justifique qualquer tipo de rompimento de relações e de ameaça de invasão como Trump está fazendo. Então, é algo assim que até se ele achasse que, não, por razões de defesa, a gente precisa fortalecer a presença americana na Groenlândia, vamos criar mais bases militares. É provável que se ele dissesse isso, a Dinamarca dissesse, ok, vamos fazer mais bases militares americanas aqui, sem nenhum problema. Mas não foi isso que ele fez. O que ele está dizendo é, eu quero território, para mim não é mais de vocês. Então é uma coisa assim realmente muito difícil de conceber. A gente acaba vendo muito mais essa postura do Trump baseado na projeção de um poder como se fosse um macho alfa global do que um construtor de instituições e de alianças entre os países democráticos. Macho alfa global. Não é? Parece que ele quer ser o grande macho alfa global. Um heterotop? É um meme isso, gente. Enfim,